E aí, meu aluno, e aí, minha aluna, chegamos então aqui a mais uma questão comentada, questões aí de provas do ano de 2020, questões comentadas de língua portuguesa, hashtag 20. Olha só, já estamos na hashtag 20, pessoal. Então, vamos que vamos aí para mais uma questão comentada. Olha só, essa questão aqui, pessoal, trabalha com concordância nominal, tá? Trabalha com concordância nominal. Então, o que que acontece? Olha só, nessa primeira parte aqui da concordância nominal, claro, a concordância nominal ela é bem maior que isso, mas normalmente a concordância nominal ela começa trabalhando com aquela relação de substantivos mais um adjetivo. Aí eu sei, de repente alguém diria assim, mas Marques, olha só, é fácil, eu sei que o adjetivo concorda em gênero, número e grau com o substantivo que ele está modificando. Tá, mas percebe uma coisa, aqui eu não estou falando de um adjetivo para um substantivo, eu estou falando de um adjetivo para dois, três, quatro substantivos. Então, daqui a pouco eu tenho uma sequência ó, de substantivo 1 mais substantivo 2 e depois vem o adjetivo. E é justamente essa pergunta. Eu quero saber se o adjetivo ele vai concordar com o substantivo mais próximo, se ele vai concordar com o substantivo mais distante, se ele vai concordar com os dois, tá? Ou eu poderia ter o inverso, eu poderia começar de repente pelo adjetivo e depois colocar ali, né, um substantivo, dois substantivos, três substantivos e assim vai. E aí vem de novo a pergunta, esse adjetivo, quando eu tenho mais de um substantivo, ele concorda com o quê? Concorda com o mais próximo, concorda com todos eles, etc. Bom, pessoal, vamos pegar a regra geral, porque só a regra geral basta para que a gente possa resolver essa questão, tá? Então, olha só, se vocês tiverem ó, substantivos, no plural, vamos colocar um Szinho aqui, substantivos, mais um adjetivo, ou seja, o meu adjetivo ele está posposto aos substantivos. Eu tenho uma sequência de 2, 3 substantivos e depois vem um adjetivo, tá? Ou então, eu posso ter um adjetivo e aí depois os substantivos, tá? Uma sequência de 2, 3, 4 substantivos. Então, percebe, o que a gente vai analisar é justamente a posição do nosso adjetivo, tá? Então, se o meu adjetivo estiver posposto, olha só, posposto aos substantivos, ou seja, se ele vier depois dos substantivos, eu vou ter uma determinada regra. Se o meu adjetivo ele aparecer anteposto, ou seja, antes dos substantivos, eu terei uma outra regra. E é isso que a gente precisa analisar. Bom, olha só, quando o adjetivo aparecer anteposto aos substantivos, regra geral, tá, pessoal? Ele concordará com o mais próximo dos substantivos. Tá? Então, eu tenho uma sequência ali. Começa com o adjetivo. Aí eu tenho uma sequência de 2, 3, 4 substantivos. Com o que eu vou fazer a concordância? Regra geral, ele concordará com o mais próximo. Agora, pessoal, se o meu adjetivo estiver posposto, tá, aos substantivos, então o meu adjetivo estiver posposto, ou seja, ele aparece depois dos substantivos, eu tenho duas possibilidades de concordância. Ou ele concordará com o mais próximo, ou seja, o substantivo mais próximo, ou, pessoal, ele concordará com todos os substantivos, tá? Com todos os substantivos ali inseridos. Só que aí tem um detalhe, olha só, vamos lá. Se ele vai concordar com todos, tu já sabe então que o adjetivo ele irá para o plural, certo? Se ele vai concordar com 2, 3 substantivos, vai concordar com todos eles, tu já sabe que o adjetivo vai para o plural. Agora, o detalhe é plural masculino ou é plural feminino, pessoal? Bom, aí depende, tá? Por quê? Porque se todos os meus substantivos ali forem masculinos, evidentemente será plural masculino. Se eu tiver, tá, daqui a pouco todos os substantivos femininos, o meu adjetivo vai estar no plural também feminino. Agora, pessoal, e se eu tiver um termo feminino e um masculino? Tu já sabe que o adjetivo vai para o plural, mas ele vai para o masculino ou ele vai para o feminino? Bom, e aí é que tá. Gente, nessa relação de substantivos, vamos imaginar que nós temos 5 substantivos. E desses 5 substantivos, 4 são femininos e um tão somente é masculino. Vocês acham que é pela questão daquilo que vai predominar? Eu tenho um número maior de femininos, então por isso seria plural feminino?
E a resposta é não. Sempre que eu tiver um termo masculino inserido nesses substantivos, tá, pessoal? Se tiver eu tenho uma relação de 5 substantivos, um masculino, tu já sabe que vai ser plural masculino, se tu fizer a concordância, evidentemente, com todos os substantivos. Porque não esquece que aqui a gente tem duas possibilidades. Ou tu concordarás com o mais próximo, ou tu concordará com todos. Lembrando, tá, gente? Isso aqui é tão somente uma parte da concordância nominal. A concordância nominal ela é muito vasta, ela é muito grande na língua portuguesa. Então eu não posso dizer para vocês que é tão somente isso. Isso aqui, mais uma vez, a gente só está analisando dessa forma, porque com isso aqui a gente consegue resolver a nossa questão. Beleza? Então ele diz assim, a concordância está correta em, olha só, ele pegou aquele trecho, né, num congresso que celebra o valor da palavra, o tema da minha intervenção é o modo como critérios hoje dominantes desvalorizam palavra e pensamento em nome do lucro fácil e imediato. Aí ele diz assim, ó, a concordância está correta em, né? Ele pegou uma parte do trecho e ele quer falar que aquelas duas coisas ali são desvalorizadas, né? Tanto a palavra quanto o pensamento. E aí? Bom, então a primeira análise que a gente faz, olha só, tem o substantivo, substantivo 1, substantivo 2. Então tu já sabe, né? Ó, em todos eles tem substantivos, tá? E aqui substantivos. Beleza. Ó, nas 4 primeiras alternativas, o último elemento é o adjetivo. Desvalorizado, desvalorizada. Então, o último elemento é o adjetivo. Tão somente na última alternativa que o adjetivo começa. Então, olha só, gente, a probabilidade de ser a letra E de Equador a alternativa correta ela é muito pequena, porque senão ficaria muito fácil, né? Ela é a que foge totalmente o padrão das demais. Então, vamos começar analisando a letra E de Equador. Se eu tenho primeiro o adjetivo e depois os substantivos, está aqui, ó, o meu adjetivo está anteposto. E qual é a regra? Ele concordará com o mais próximo. O substantivo mais próximo aqui, gente, é palavra. Então, se é palavra, não é desvalorizado, é desvalorizada. Desvalorizada, palavra e pensamento. Tranquilo? Quando o adjetivo está anteposto, ele concordará com o mais próximo. Marques, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta? Claro. Marques, tá, eu percebi que, então, tá, até aqui tranquilo. Se o adjetivo tiver antes dos substantivos, ele vai concordar com o mais próximo. Por isso que ficou desvalorizada, porque o termo mais próximo é palavra, é feminino singular, então desvalorizada, feminino singular. Isso, exatamente isso. Tá, mas ô Marques, quando eu digo, então, desvalorizada palavra e pensamento, quer dizer que tão somente a palavra é desvalorizada, que o pensamento não seria? Não, pessoal. As duas coisas ali são desvalorizadas, tá? Mas, Marcos, por que se ele está concordando com o mais próximo? Gente, não esqueçam, isso aqui é uma regra de concordância. Mas o valor semântico, olha só, vou até fazer um desenho aqui para você, tá? O valor semântico, e aí tanto faz, ele pode estar anteposto, pode estar posposto, tá? O valor semântico disso aqui se estende aos dois substantivos, a todos os substantivos. Sempre que você tiver o adjetivo e depois alguns substantivos, ou por que não, substantivos e depois por último o adjetivo, em outras palavras, sempre que o adjetivo estiver nas pontas, seja a ponta inicial, seja a ponta final, é porque o valor semântico dele pega todos aqueles substantivos que estão naquela relação, tá? Então, ó, o adjetivo ali está na ponta? Tá na ponta inicial. Então, tu sabe que o valor semântico vai se estender a todos os substantivos. O que a gente tem que fazer agora é uma análise da concordância. Ele concorda com o mais próximo, porque ele está anteposto. Mas o valor semântico dele, o sentido, se estende até o pensamento. Então, se aparecer na sua prova assim, ó, que nessa frase, desvalorizada a palavra e pensamento, tão somente a palavra é desvalorizada. Mentira, o pensamento também. É só uma regra de concordância nominal. Tranquilo? Fechou? Seguimos. Olha só. Já que a gente começou pela letra E de Equador, vamos, né, subindo agora, tá? Letra D de Dinamarca. Agora o adjetivo, ó, ele já está na ponta final, então ele vem posposto. E se ele vem posposto, nós temos duas possibilidades de concordância. Ou ele vai concordar com o mais próximo, ou ele concorda com todos. Então vamos lá. Se eu fizer a concordância com o mais próximo, que seria palavra é um termo feminino singular, então aqui seria desvalorizada.
tá? Se eu fizesse a concordância com o termo mais próximo, então ficaria pensamento e palavra desvalorizada, mas eu também posso concordar com todos. Só que se eu fizer a concordância com todos, tu já sabe que sempre a gente vai utilizar plural. Como eu tenho um termo masculino e um feminino, vai ser plural masculino. Então seria pensamento e palavra desvalorizados, se eu fizesse a concordância com todos os termos, né, gente? Lembrando que o valor semântico se estende a todos os substantivos. Nós só temos aqui duas possibilidades de concordância, mas nenhuma delas se encaixa. Então cai fora também a letra D de Dinamarca. Letra C de Canadá, diz assim, palavra e pensamento desvalorizada. Pessoal, agora ele inverteu o erro, né? Ó, desvalorizada pode, ó, o desvalorizado pode fazer a concordância com o termo mais próximo, só que mais próximo agora é pensamento, então seria pensamento desvalorizado. Ou se eu quisesse no plural, mais uma vez, desvalorizados, tá? Ai, mas tem um termo feminino ali, Marcos. Sim, mas lembra, se eu fizer a concordância com todos, é plural. Nesse caso, como eu tenho um termo masculino, vai ser plural masculino, tá? Então, cai fora também a letra C de Canadá. Agora, tá? Vamos lá. Na palavra e pensamento desvalorizados, de repente a gente olharia aqui, ó, tá, pensamento. Se fizer a concordância com o mais próximo, é pensamento desvalorizado, tá? Não é o que nós temos aqui. Mas eu também posso fazer a concordância com todos os termos. Tá aqui, ó, gente. Se eu fizer a concordância com todos os termos, a gente já sabe que vai para o plural. Nesse caso, como eu tenho um termo masculino, é plural masculino. Ou seja, a letra B de Brasil está perfeita. Palavra e pensamento desvalorizados. Eu teria duas possibilidades, né? Poderia ser palavra e pensamento desvalorizado ou palavra e pensamento desvalorizados. Lembrando que o valor do adjetivo se estende a todos os substantivos, indiferente da concordância, tá, gente? E depois, então, a gente já sabe que a alternativa correta é a letra B de Brasil, mas vamos dar uma olhadinha na letra A. Olha só, palavra e pensamento desvalorizadas. Não, né, pessoal? Ou seria desvalorizado, ou concordaria com todos, sendo desvalorizados, tá? Portanto, aqui também cai fora a letra A, o que nos dá como gabarito a letra B de Brasil. Tranquilo, pessoal? Mais uma vez te peço, se você gostou, dá um joinha, compartilha com os teus amigos, por favor. Ajuda o Prof. Marques a crescer o canal e não esquece de te inscrever e apertar o sininho aqui também, beleza? Nos vemos na próxima questão. Até lá. Tchau, tchau.